É com alegria no nosso coração, com muito prazer, estamos aqui e desejamos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos que estão nos assistindo, nos acompanhando, cultuando a Deus conosco. Sabemos que em meio a tudo que estamos nós vivendo, a igreja permanece como sempre esteve, triunfante. Nunca vamos parar, porque quem nos chamou jamais nos abandonará. Quero convidar você a ler a palavra do Senhor comigo, o Evangelho de Lucas. Nós vamos fazer menção do capítulo de número 5, a partir do primeiro versículo. Quero louvar a Deus pela vida do meu irmão, amigo, evangelista Luciano. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Nosso irmão presbítero Adenilton foi aí um canal de bênção para que pudéssemos estar aqui hoje junto com vocês. Está escrito assim, o primeiro versículo. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Amém e amém. Queridos e amados irmãos, para nós é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando uma porção da palavra do Senhor. E o Senhor ministrou ao meu coração essa história até então intrigante pelo teor, pelo conteúdo que acontece nos versos lidos e referido por nós. A verdade é que esse cenário que aqui nós fizemos menção da leitura é o tempo onde Jesus ele está surgindo no meio da sociedade e ele está agora fazendo a eleição, ou seja, ele está agora escolhendo aqueles que vão acompanhar a sua jornada ministerial. Jesus está escolhendo aqueles a qual estarão próximos a ele para aprender um pouco mais e dar seguimento ao seu ensinamento e o propósito de Deus. Jesus, juntamente com os personagens, um pouco antes deles, sabemos aí que houve um tempo de escuridão, que chama assim os estudiosos, onde não houve até então nenhuma manifestação profética, não houve até então uma manifestação de Deus durante um período de 400 anos, período onde Deus silenciou-se e a humanidade percorrendo a história, foi preparado dentro deste cenário, esse período de 400 anos, Deus atuou para a entrada do Messias nesse tempo de escuridão, rompendo-se através do sol da justiça, que é o Cristo de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Jesus ele veio agora ensinar o seu evangelho. Interessante que a palavra evangelho, o surgimento dela, a primeira menção dela, na verdade, não é mencionada pelo Cristo, pelo Senhor e Salvador Jesus. A palavra evangelho significa
a pregação de boas novas, ou anunciação das boas novas. E esse termo era usado para notícias que traziam alegria, notícias que traziam expectativa. Essa palavra ela era muito utilizada pelos imperadores e governantes romanos, quando havia o nascimento do seu primogênito, seu filho primeiro. Ele pagava um mensageiro para ir nas cidades da região anunciando que nasceu o primogênito, o futuro rei. Era então o significado do evangelho entrando em atuação, anunciando o futuro rei havia nascido. Jesus entra neste cenário de escuridão, anunciando que o filho do rei da glória havia nascido e que o trono de Deus não estava vazio. Seu filho estava aqui na terra para cumprir os propósitos e os seus desígnios. O escritor deste texto que fizemos menção, Lucas, ele tem aí o seu coração inclinado à dedicação em recolher o máximo de informação possível para anunciar através de seus escritos, direcionado ao nosso irmão Teófilo, para apresentar de forma clara, objetiva e sem falhas o fundamento que é Cristo, o propósito de Deus na terra através de Cristo Jesus. Lucas, ele não foi discípulo de Jesus, ele não andou com Jesus, ele não foi uma testemunha ocular de Jesus, mas ele teve a preocupação de ir até as pessoas que estiveram com Jesus, que andaram com Jesus, que presenciaram ou viveram os milagres de Jesus, recolhendo essas informações. Você vai encontrar no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 3, uma expressão dizendo que ele buscou provas infalíveis para anunciar a história de Cristo, que isso no grego se chama tecmeria, provas infalíveis para falar do Cristo de Deus. Sabemos que Lucas, o evangelho dele faz parte dos evangelhos sinóticos, que contam ou narram a história com o mesmo objetivo, porém cada um com a sua ótica ou com a sua visão. Mateus escreve para o povo judeu, por exemplo, mostrando Jesus como o rei. Marcos, quando ele vai escrever o seu evangelho, ele escreve para o povo romano, apresentando Jesus como um servo. Já Lucas, ele escreve para o povo grego, tentando mostrar para eles que havia um homem perfeito, que é o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E João tem o objetivo de escrever como uma forma de uma epístola universal, escrevendo e mostrando que Jesus, de fato, ele é o Filho de Deus. E Jesus agora montando o seu colegiado, escolhendo agora os seus discípulos, nós vamos ver a partir do primeiro versículo que havia uma multidão, e essa multidão agora estava apertando ele, porque tudo que saía dos lábios de Jesus era para a edificação do ouvido e do coração que ia receber aquela palavra que estava sendo anunciada. Então as pessoas ficavam aglomeradas, bem próximas a Jesus, para ouvir o que ele tinha para falar. E nós temos aqui alguns ensinamentos preciosos no decorrer desses versículos, aonde diz que Jesus, ele está olhando à beira da praia, e ele está vendo que havia alguns pescadores. O que esses pescadores estavam fazendo? Lavando as redes. Nós entendemos, queridos irmãos, que o nosso Deus é um Deus organizado, e ele ama pessoas organizadas. Jesus, ele é organizado, as coisas que ele faz é organizado, não é desordeiro, e nós vamos ter uma lição com ele agora. O primeiro versículo mostra que essa multidão que aperta Jesus não são as mesmas pessoas que vão viver uma história de milagre no decorrer do texto. Então nós podemos entender que na hora em que a situação nos constrange, nos aperta,
O segredo não é tentar colocar Jesus contra a parede, porque jamais conseguiremos de fato fazer isso. O segredo não é tentar exprimir Jesus, o segredo não é tentar apertar Jesus, o segredo é ouvir o que Ele tem para falar aos nossos corações, esperar que Ele faça a sua vontade maravilhosa. Agora o versículo 2 fala que esses pescadores estão lavando as redes, estão trabalhando, mesmo com o versículo de número 3, identificando que eles trabalharam toda a noite, mesmo o versículo identificando que certamente havia uma frustração no seu coração. De fato, não precisa estar escrito, porque sabemos que ninguém fica feliz de trabalhar e não receber. Eles trabalharam e não obtiveram êxito do seu trabalho, porém estão ali lavando as redes. O versículo de número 3 mostra que Jesus chama a atenção deles e pede para entrar no barco de Simão. Esse barco simboliza de forma figurativa a vida do homem. Jesus me trouxe aqui hoje para dizer para você que está ouvindo, Ele quer entrar no barco da sua vida, da sua história, e vai fazer grandes milagres, a história vai ser maravilhosa. Ele entra no barco de Simão. Olha, o segredo de fato não é somente deixar que Jesus entre no barco da nossa história. Nós precisamos cumprir o restante do versículo. Olha o que Jesus está dizendo: afaste o seu barco um pouco da terra. Jesus podia até entrar no barco, mas se o barco não sai de perto da terra, certamente eles não iam viver experiências maravilhosas que eles poderiam viver com o Senhor. Labrai estou, que andai, erai, como darai. Existem pessoas que estão deixando de viver uma vida extraordinária, uma vida produtiva, uma vida próspera, uma vida farta, só pelo fato que não quer tirar o seu barquinho de perto das coisas dessa terra, estão apegados. E sabe de uma coisa? Olha só a ordem que Jesus faz. Primeiro, Ele identifica que alguém está trabalhando, Ele entra na história dessa pessoa, fala para essa pessoa sair de perto da terra, para depois ensinar a multidão. Escute, Deus não fará através de você, enquanto Ele não fizer em você. O alvo primeiro é você, através de você. Depois que Ele fizer em você, Ele vai ensinar a multidão, as pessoas serão alcançadas e o nome do Senhor será glorificado. Versículo de número 5, aliás, o versículo de número 4, mostra que Simão até dá uma justificativa para Jesus. Como tem pessoas que tentam justificar para Jesus: Senhor, mas isso, Senhor, mas aquilo, e aquilo outro, e Jesus está dizendo: é você mesmo, não há justificativa, é você mesmo. E agora Pedro disse: mas Senhor, nós trabalhamos a noite toda. E Jesus disse assim: olha, deixa a sua frustração para um lado, Pedro, deixa a sua tristeza para um lado, Pedro, e lança as redes para pescar. Versículo de número 5, olha só o que é que ele está dizendo: Senhor, nós trabalhamos toda a noite e nós não apanhamos nada. Sabe o que nós aprendemos aqui com esse versículo? Que mesmo machucado, mesmo triste, ferido, abatido, o Senhor está dizendo para nós: obedeça o que eu estou direcionando para você, porque quando você obedecer, você vai viver uma vida extraordinária. Lança a rede, ou seja, obedeça o que eu estou dizendo, diz o Senhor. Versículo de número 6, olha só o resultado, a consequência da obediência ao que Jesus está ordenando. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede.
Aleluia! Deixa eu dizer algo para você. Quando você obedecer o que Deus mandou você fazer, quando você se dispor para aquilo que o Senhor entregou na sua mão, as bênçãos do Senhor virão atrás de você. Não precisa você se preocupar. O Senhor vai cuidar do teu celeiro, o Senhor vai cuidar da tua casa, dos teus filhos, da sua família, e não te faltará nada. Principalmente a presença dEle estará contigo todos os dias. É fenomenal as formas que Jesus tem para trabalhar. Costumo dizer que Deus é pedagogo, tudo que Ele faz é para nos ensinar de fato. E aprendendo aqui então, que a consequência da obediência é bênção, olha o que diz o versículo de número 7. Eles fizeram sinais aos companheiros que estavam em outro barco, para que fossem ajudar. E encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Eu vou traduzir para você entender. Quando você obedecer à voz de Deus, você vai ser abençoado. A sua casa vai ser abençoada. Mas o seguinte, você não vai dar conta sozinho das bênçãos. Vai precisar da ajuda de alguém para ajudar a levar. As bênçãos serão tão grandes que Deus vai abençoar a sua vizinhança, a sua parentela vai ser alcançada, o seu ministério vai ser alcançado. Onde você pôr a mão vai ser abençoado em nome de Jesus. Fica parecendo que o pregador veio aqui hoje com a teologia da prosperidade, porque eu estou falando que Deus vai abençoar, que Deus vai multiplicar, que Deus vai honrar, enfim. Mas o maior propósito de Jesus, ainda que você nunca desfrute das melhores coisas que podemos desfrutar nessa terra, o maior propósito dele é no mundo espiritual, é nos preparar para ir morar com ele de fato. Interessante que no meio dessa circunstância nasce um ministério, porque o versículo de número 10, lá no finalzinho, depois de um diálogo de Jesus com Simão Pedro, Jesus disse assim para ele: ei, você a partir de hoje não vai mais ser pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Irmãos, olha só como é diferente a matéria do homem e a matéria de Deus. Quem pesca sabe que pescamos para matar o peixe. Depois que matamos, nós nos alimentamos daquele peixe. É assim que nós fazemos quando pescamos. Mas com Deus, quando nós pegamos o peixe, nós tiramos ele da morte, do pecado, da perdição, trazemos ele para a presença de Deus, lavamos ele na palavra, no ensinamento do genuíno evangelho de Jesus, e o nome do Senhor é glorificado, porque agora é mais uma vida alcançada, e o ministério de Deus se cumprindo na nossa história. Jesus, as metodologias dele trabalhar é diferente da nossa. Nós entendemos por sucesso quando tudo está dando certo. Jesus entende por sucesso quando muita coisa está dando errado, porque quando muita coisa está dando errado, nós estamos tendo lição com o Senhor. Quando o barco está no alto mar, estamos trabalhando e o resultado não está satisfatório, é nessa hora que Jesus quer entrar lá e fazer alguma coisa em nosso favor, em nosso benefício. E o reino dele vai crescendo, e a obra dele vai progredindo, e o nome dele vai sendo glorificado, e nós vamos sendo abençoados em nome de Jesus. Jesus é maravilhoso. E se falando de Jesus, supremo, maravilhoso, glorioso como ele é, existe um texto que eu sou apaixonado, aprendi ele estudando cristologia. Um historiador, um pesquisador chamado George Foster, escreveu um texto a respeito de Jesus. Eu sou encantado, sou apaixonado por esse texto, e eu quero ler ele para você nessa noite. Aleluia. Há mais de 2000 anos, existiu um homem cujo nascimento contrariou todas as leis biológicas.
Ele viveu em pobreza e ele também cresceu na obscuridade. Ele não possuiu riquezas, nem exerceu influências na sociedade. Sua família não era de projeção, nem de alto grau de escolaridade. Quando ele era bebê, ele perturbou o sono de um rei. Quando menino, ele deixou alguns doutores da lei perplexos. Já adulto, ele dominou o curso da natureza, andando sobre as águas como se estivesse andando sobre terra firme. Ele não escreveu nenhum sequer livro. No entanto, nem todas as bibliotecas existentes poderiam conter todos os livros que já foram escritos ao seu respeito. Nunca compôs sequer uma música, e no entanto ele tem sido tema de hinos cujo número ultrapassa todas as outras músicas somadas. Ele nunca fundou uma faculdade, ou tampouco um seminário, mas o total dos que estudam ao seu respeito é maior que a soma de todos os outros alunos que estudam nos nossos tempos. Embora já tenha se passado mais de 2000 anos de sua crucificação, ele ainda está vivo, aleluia. Herodes não conseguiu detê-lo, aleluia. O túmulo não pôde segurá-lo. Agora ele, o Cristo vivo, encontra-se na glória celestial, exaltado por Deus, reconhecido pelos anjos, adorado pelos santos e temido pelos demônios. Esse é o nosso Jesus Cristo, que desceu o pão vivo, que desceu a essa terra, o Cordeiro de Deus, para entrar na minha vida, na sua vida, na nossa história. Uma história de fracasso, uma história de derrota que éramos nós, um projeto falido, mas ele teve misericórdia, ele me alcançou, ele te alcançou, ele nos alcançou. Por isso hoje nós estamos aqui dizendo: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu venho aqui dizer para você que se essa enfermidade que assola a humanidade tragar a sua vida ou a minha vida, é daqui para a glória, é daqui para a glória, é daqui para a eternidade morar com o Senhor Jesus. O Senhor me trouxe aqui para despertar você que está aí parado, encostado pelos cantos. Deus está dizendo: obedeça o que eu pus na sua mão. Eu te chamei, eu te escolhi. Você é pescador de homens, pescador de alma. Mas irmão, eu estou triste, a irmã falou, o fulano falou. Não tem problema, joga isso para trás, porque Deus vai escrever uma história linda através de você. Aleluia. Eu quero encerrar dizendo a você: não se entregue, não abra mão do que Deus pôs sobre a palma da sua mão. Não abra mão da sua família, não abra mão do seu ministério, não abra mão do que Deus pôs na sua mão. Não deixe que as afrontas dessa vida, não deixe que as tribulações apaguem esse fogo que está dentro da sua alma. Que o nosso Deus, através do Espírito Santo do Senhor, possa ministrar ao seu coração todos os dias: eu sou contigo até a consumação dos séculos. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Eu devolvo aqui a direção a quem é por direito, em nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus, aleluia.